Fala galerinha, tranquilos? Como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem aí em suas casas, né? Na nossa aula de Educação Física de hoje, então a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo da unidade 6, que são os esportes radicais urbanos. Na nossa aula anterior, a gente conversou um pouquinho sobre o skate, que é uma modalidade de esporte radical urbana, então a gente falou sobre o histórico, como que surgiu, né, lá nos Estados Unidos, na Califórnia, onde os surfistas adaptaram, então, as suas pranchas com rodinhas para que pudessem praticar, né, as suas manobras que realizavam dentro da água, mas porém fora da água, no período que não existia onda, né, na Califórnia. E depois disso a gente falou sobre as modalidades esportivas que existem do skate. E na nossa aula de hoje, então, a gente vai conversar um pouquinho sobre uma outra modalidade muito conhecida por vocês, que é a bike. Mas antes da gente falar efetivamente das modalidades da bike, né, da bicicleta, nós vamos falar um pouquinho da história da bicicleta, quando que surgiu, por que surgiu. Então a gente vai fazer uma introdução rapidinha sobre esse conteúdo. Então, a palavra bicicleta, então, ela representa a junção de dois termos, né? Primeiro, o bio, que significa dois, né, do latim, que vem do latim, e o ciclos, que significa roda, e vem do grego, né, por isso bicicleta. Né? Então, embora o alemão o barão Karl von Drais seja considerado o inventor da bicicleta, então o primeiro modelo que se deu origem ao objeto que hoje atualmente a gente conhece, a bicicleta que a gente conhece, né, foi possivelmente tenha sido projetado então por Leonardo da Vinci. Né? Mas também há outras versões sobre a origem da bicicleta. Algumas delas afirmam que o desenho da primeira bicicleta não seria de Leonardo da Vinci, mas sim de monges que haviam dado a ele o crédito pelo projeto, etc. Entre outras versões, realizadas da bicicleta. Mas essas são as mais conhecidas, certo? Então, após a criação, né, e o desenvolvimento de vários modelos da bicicleta, no ano de 1880, o inglês John Kelp Stryley inovou ao construir um modelo diferente daqueles que a gente já conhece, né? Em que a roda dianteira era maior do que a roda traseira. Então, naquela época, o modelo de Starley se tornou a máquina de propulsão, né, humana mais rápida já fabricada. E a gente tem aqui o modelo, aqui tem na apostila de vocês, então é esse modelinho aqui, inicialmente, da bicicleta, onde a roda era maior, né, e as pessoas andavam nela. Então essa foi uma das primeiras bicicletas existentes. Já no final do século XIX, então, iniciou o processo de fabricação das bicicletas com as rodas do mesmo tamanho, né? O que facilitava o equilíbrio dos ciclistas, das pessoas que andavam. Então, nesse período também, o mercado da bicicleta passou a crescer na Europa, com o desenvolvimento de peças, acessórios. Então a bicicleta se transformou em um meio de transporte de massa, né? Sendo levada para o restante do mundo, ou seja, ela se popularizou no continente europeu como um meio de transporte. Por quê? Porque era muito mais barato, né, esse meio de transporte, etc. No Brasil, então, a bicicleta chegou no século XIX, ao final do século XIX, então com a imigração dos trabalhadores europeus, principalmente na região sul e sudeste do país, né? Nas principais cidades, aqui em Curitiba, né, e São Paulo. Em 1895, então, em Curitiba, já existia um clube de ciclistas criado por um grupo de imigrantes alemães. Na década de 60, então, a bicicleta se tornou um meio de locomoção muito utilizado pelos trabalhadores brasileiros, por se tratar de um veículo barato e de fácil manutenção, o mesmo procedimento que acontecia na Europa, né? Em 1988, então, em São Paulo foi realizado o primeiro evento Night Bikers, que foi o primeiro passeio noturno da história do país. E a partir de então, o uso da bicicleta, tanto para a locomoção como para esporte também, e lazer, cresceu muito no nosso país, que chegou a fabricar no final do século XX, para vocês terem uma ideia, cerca de 4 milhões de unidades de bicicletas registradas, fabricadas no final, né, do século XX. Então, se tornou muito popular.
O uso da bicicleta como meio de transporte, ela está muito ligada e relacionada à cultura de cada país, né? Bem como as políticas públicas que incentivam também. Então, se você tem políticas públicas que incentivam o uso da população utilizar a bicicleta como meio de transporte, como um lazer, etc., automaticamente a população também vai utilizar essa forma, esse meio de transporte muito mais. Por quê? Questões de leis de trânsito, espaço para poder transitar com as bicicletas, então isso facilita para que com as pessoas utilizem. Um exemplo muito claro aqui em Curitiba, né? A gente tem um grande incentivo do uso de bicicletas, onde a gente tem a área da Via Calma, onde tem nas laterais tem uma ciclofaixa para as pessoas poderem andar com as bicicletas e etc. Né? Então, Curitiba, querendo ou não, ainda investe nesse meio de transporte. Poderia investir muito mais, mas enfim, isso é um assunto para uma próxima aula, certo? Mas países como a China e a própria Índia e Holanda e também o Japão estão entre os que mais utilizam este meio de transporte, a bicicleta, né? Então, para expandir o uso das bicicletas, entre outras medidas, é preciso executar programas de educação de trânsito, que foi o que eu falei agora há pouco, né? Realizar adequações às cidades, criar serviços de apoio, estacionamentos, além de prever uma integração desse meio de locomoção ao transporte público. E como eu falei, eu dei o exemplo de Curitiba, que tem também, né? Em Curitiba tem alguns ônibus até articulados, né? Que são os interbairros, que tem um espaço para você exclusivo, caso você queira andar com a tua bicicleta, né? Foi pedalando até tal local e quer voltar para casa de ônibus, tem um espaço que você pode colocar a sua bicicleta. Permite-se isso. Não são todos os ônibus, né? Como eu falei agora há pouco. O incentivo em si, ele existe, porém é pouco. Mas existem cidades que não tem nada, né? Ainda Curitiba é uma das... se considera, né? Considera-se uma cidade avançada nesse quesito. Por mais que esteja atrasada, é uma cidade avançada. É meio irônico isso. Mas enfim, como eu falei, é um assunto para outras aulas. Em países que identificam o uso do carro como sinônimo de status, por exemplo, os Estados Unidos, então, onde 71% dos trabalhadores se locomovem dessa forma, apenas de automóvel, o uso das bicicletas é bastante reduzido, é baixíssimo, né? O uso desse meio de transporte ele vem diminuindo na China, para vocês terem uma ideia, porque o país, historicamente, foi reconhecido por usar as bicicletas como meio de transporte, mas com a abertura da sua economia, né, o número de usuários de bicicletas vem caindo mais e mais, porque eles acabam optando para o uso do carro, né? Como eu falei, com o aumento, com a abertura da economia do país, fez com que as pessoas investissem em carro e etc. Né? Mas, por outro lado, também existem diversas cidades que vem aumentando o investimento em adequações para o uso de bicicletas. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2004, então, o então prefeito de Bogotá, na Colômbia, afirmou que as ciclovias garantiam a segurança dos ciclistas e que existia e que indicava que era uma igualdade social, você transformar, você criar isso. Foi o que eu falei aqui, né? Você criar políticas públicas que permitam que as pessoas possam utilizar esse meio de transporte. E não só como meio de transporte, para trabalhar, enfim, mas também como um meio de lazer apenas. Às vezes você quer pegar sua bicicleta e simplesmente dar uma volta. E infelizmente não existem locais apropriados para isso. Ok? Então a gente falou um pouquinho do histórico aí da bicicleta, de quando que surgiu, quando chegou no Brasil, aqui no Brasil, qual foi a demanda em si do uso das bicicletas. E na nossa próxima aula, então, a gente começa a falar sobre as modalidades esportivas da bike. Então a gente vai direto já para a área de esportes. Tranquilo, galera? Então, espero que tenham gostado do conteúdo. Fiquem bem e até a nossa próxima aula.